Se você acompanha o BTS há algum tempo, provavelmente já teve a sensação de conhecer os integrantes muito bem. Afinal, eles compartilham momentos em lives, documentários, bastidores, entrevistas, programas de variedades e até pensamentos pessoais através de músicas e redes sociais. Mas existe uma pergunta que continua intrigando milhões de pessoas ao redor do mundo. Será que realmente conhecemos os meninos do BTS? Ou será que existe uma parte deles que permanece escondida atrás dos sorrisos, das apresentações perfeitas e das câmeras? A verdade é que, por mais próximos que pareçam dos fãs, existe uma enorme diferença entre aquilo que vemos e aquilo que acontece longe dos holofotes. Hoje vamos falar sobre algo que raramente é discutido. Não estamos falando de teorias da internet, rumores de namoro ou fofocas sem fundamento. Estamos falando daquilo que muitos fãs esquecem. O BTS também tem segredos. E talvez o maior deles seja algo muito mais profundo do que você imagina. Porque por trás dos recordes históricos, das turnês mundiais e da fama que atravessou continentes, existem emoções, pensamentos e desafios que dificilmente aparecem diante das câmeras. E quando você entender isso, talvez passe a enxergar o BTS de uma forma completamente diferente. A vida que ninguém vê. Quando pensamos no BTS, normalmente imaginamos estádios lotados, milhões de fãs cantando juntos, músicas dominando as paradas e uma rotina cheia de glamour. Mas essa é apenas uma parte da história. O que muitas pessoas não percebem é que a maior parte da vida deles acontece longe dos palcos. Existe uma versão do BTS que o público nunca vê completamente. Uma versão que acorda cansada, que enfrenta preocupações, que tem dúvidas sobre o futuro, que sente medo, que comete erros e que em muitos momentos precisa lidar com pressões que a maioria das pessoas jamais experimentará. A fama cria uma ilusão curiosa. Quanto mais vemos alguém na internet, mais acreditamos que o conhecemos. Mas a realidade funciona de forma diferente. Mesmo após anos acompanhando entrevistas e conteúdos exclusivos, os fãs ainda enxergam apenas uma pequena parte da vida dos integrantes. E isso não acontece porque eles estão escondendo algo de forma maliciosa. Acontece porque nenhum ser humano consegue mostrar 100% de quem realmente é para o mundo inteiro. O peso de ser observado. O tempo todo. Imagine acordar sabendo que milhões de pessoas irão analisar cada palavra que você disser. Imagine que qualquer expressão facial sua pode virar notícia. Imagine que um simples comentário pode gerar milhares de debates nas redes sociais. Agora imagine viver assim durante anos. Essa é uma realidade que poucas pessoas conseguem compreender. Os integrantes do BTS cresceram sob os olhos do público. Muitas das fases mais importantes de suas vidas aconteceram enquanto o mundo inteiro observava. E isso cria um tipo de pressão muito difícil de explicar. A maioria das pessoas tem o direito de errar em silêncio. Os membros do BTS nem sempre tiveram esse privilégio. Muitas vezes, aquilo que para qualquer pessoa seria apenas um erro comum, acaba se transformando em manchetes, críticas ou discussões intermináveis. Por isso, existe uma enorme quantidade de sentimentos que eles aprendem a guardar para si mesmos. Nem toda preocupação pode ser compartilhada. Nem toda tristeza pode ser mostrada. Nem toda insegurança pode ser revelada. E essa talvez seja uma das maiores coisas que eles escondem do público. O cansaço que não aparece nas fotos. Quando vemos imagens de shows, premiações e apresentações, tudo parece perfeito. Os figurinos são impecáveis. As coreografias parecem calculadas nos mínimos detalhes. Os sorrisos transmitem confiança. Mas existe algo que as câmeras raramente mostram: o desgaste. Durante anos, o BTS viveu uma rotina extremamente intensa. Viagens constantes, horas de ensaio, gravações, entrevistas, compromissos promocionais, produção musical, filmagens, treinamentos, eventos, responsabilidades empresariais. E tudo isso acontecendo enquanto tentavam manter um nível de excelência quase impossível. O público costuma enxergar apenas os momentos de sucesso, mas raramente vê as noites sem dormir, os momentos de exaustão, as preocupações que surgem quando as expectativas aumentam cada vez mais. Existe um preço para se tornar um dos maiores grupos da história da música, e parte desse preço permanece invisível. A pressão de nunca decepcionar ninguém. Existe algo que acompanha muitos artistas famosos: o medo de decepcionar as pessoas. No caso do BTS, esse sentimento pode ser ainda maior. Milhões de fãs depositam carinho, admiração e expectativas nos integrantes.
Isso é algo bonito, mas também pode se tornar uma responsabilidade enorme. Porque quando milhões de pessoas acreditam em você, surge uma pergunta inevitável: e se eu não conseguir corresponder? Essa é uma dúvida que provavelmente já passou pela mente deles inúmeras vezes. A cada novo álbum existe expectativa. A cada novo projeto existe expectativa. A cada retorno existe expectativa. A cada decisão existe expectativa. Com o passar dos anos, a pressão para manter o sucesso pode se tornar tão intensa quanto a pressão para alcançá-lo. E esse é um dos aspectos da vida deles que raramente aparece nas manchetes. Os sonhos que mudaram com o tempo. Muitas pessoas ainda enxergam o BTS como os jovens que debutaram anos atrás. Mas a verdade é que eles mudaram. E mudaram muito. Os sonhos que tinham no início da carreira provavelmente não são exatamente os mesmos de hoje. As prioridades mudam. Os pensamentos evoluem. As experiências transformam as pessoas. Isso acontece com qualquer ser humano. Mas quando alguém cresce diante do público, essas mudanças costumam gerar reações intensas. Alguns fãs querem que tudo permaneça igual para sempre. Mas isso é impossível. Uma das coisas que o BTS talvez esconda mais do que qualquer outra é o quanto eles mudaram internamente ao longo dos anos. Porque nem todas as transformações podem ser explicadas em entrevistas. Nem todos os sentimentos podem ser colocados em palavras. Existe uma solidão que a fama não resolve. Muitas pessoas acreditam que fama elimina problemas, mas a realidade costuma ser bem diferente. Você pode estar cercado por milhares de pessoas e ainda se sentir sozinho. Você pode receber amor de milhões de fãs e ainda enfrentar momentos de isolamento emocional. A fama resolve algumas questões, mas cria outras. Quanto maior a exposição, mais difícil pode ser confiar em certas pessoas. Quanto maior o sucesso, mais complicado pode ser descobrir quem realmente está ao seu lado. Esse é um dos temas que diversos artistas ao redor do mundo já abordaram. E provavelmente também faz parte da realidade que o BTS raramente mostra completamente. Porque algumas batalhas acontecem dentro da mente. E essas são justamente as mais difíceis de enxergar. O maior segredo do BTS. Mas afinal, o que os meninos do BTS escondem? Depois de tudo que vimos, talvez a resposta seja muito diferente daquilo que algumas pessoas imaginam. Eles não escondem necessariamente escândalos. Não escondem grandes conspirações. Não escondem uma vida secreta digna de filme. O que eles escondem é algo muito mais humano. Eles escondem seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas, seus momentos de tristeza, suas preocupações com o futuro, suas fraquezas. Porque durante muito tempo, o mundo esperou vê-los como símbolos de força, sucesso e perfeição. Mas a verdade é que eles nunca foram perfeitos. E talvez seja exatamente isso que os tornou tão especiais. O BTS conquistou milhões de pessoas não porque parecia inalcançável, mas porque, mesmo enfrentando dificuldades, continuou seguindo em frente. Por trás das luzes dos palcos, existe algo que muitos esquecem. Existem pessoas reais, com sentimentos reais, com sonhos reais, com problemas reais. E talvez esse seja o segredo que quase ninguém percebe. Quanto mais famoso o BTS se tornou, mais importante ficou proteger partes de sua própria humanidade. Porque algumas coisas simplesmente não pertencem ao público. E talvez nunca pertençam. E, sinceramente, talvez isso seja exatamente como deve ser. Porque, antes de serem ídolos globais, eles continuam sendo apenas 7 pessoas tentando viver suas vidas da melhor forma possível enquanto carregam o peso de serem o BTS.